Muito boa tarde a você que nos acompanha. Começa agora a Emergência 193. Ao meu lado, o Sargento Eduardo Dias. Ele que fala sobre um assunto muito especial, a questão da prevenção aos incêndios florestais em razão da chegada do período de estiagem. Sargento Dias, em relação a essa proximidade do período de estiagem, que alerta muito as autoridades, especialmente os bombeiros, este ano, como estão os preparativos? Boa tarde a todos, né, aos nossos ouvintes, aos nossos companheiros aí da rádio. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Como você disse, é próximo agora essa época nossa de estiagem, de seca, onde a gente se depara com vários incêndios florestais, incêndios em lotes vagos e outros mais. O Corpo de Bombeiros nesse mês já inicia-se, né, já iniciou-se ao começo do mês uma operação que a gente chama de Alerta Verde. É uma operação do Corpo de Bombeiros no intuito da gente localizar, da gente filtrar alguns terrenos, alguns locais, lotes vagos, alguns terrenos baldios, que são verdadeiramente um risco para a nossa região e para a nossa cidade. Esses locais, eles estão sendo feito uma vistoria do Corpo de Bombeiros em todos esses locais. Nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o Conselho de Meio Ambiente da cidade, com o promotor de meio ambiente da cidade, onde nós vamos tentar, ao máximo, fazer uma notificação, um aviso a todos os proprietários desses lotes vagos, dessas grandes áreas que queimam e que trazem muito transtorno à população de Manhuaçu, para justamente a gente conseguir minimizar esses danos que acontecem, que ocorrem aí nesse período, né, que ele se estende agora de maio até o final de outubro, mais ou menos. Então a gente sabe que a gente tem um pico aí entre julho, agosto e setembro, um pico muito alto de vários incêndios aqui na cidade, e a gente precisa controlar isso justamente agora. Sargento, em casos de princípio de incêndio visualizado, por exemplo, pela população, alguém que vê esse princípio de incêndio acontecendo em uma mata, como deve proceder essa pessoa em relação a informar as autoridades? A gente entende que todo princípio de incêndio ele tem que ser combatido logo nesse princípio. Quando ele é combatido no início, a gente consegue evitar, né, um dano muito grande, tanto à natureza, quanto até mesmo às propriedades, aos locais onde esse incêndio está se alastrando. A gente orienta as pessoas que, em primeiro momento, que os próprios moradores, né, proprietários de alguns locais, eles já atuem, não no combate direto, mas já fazendo o que a lei nos orienta a fazer, que é principalmente ter um acero, que é o que protege em primeiro instante qualquer incêndio florestal ou qualquer incêndio em mato. Posterior a isso, fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros, passando já as coordenadas, né, digamos assim, desse incêndio, aonde esse incêndio está acontecendo, qual que é a magnitude desse incêndio, qual é a dificuldade que encontraremos nesse incêndio, né? Se é um local de aclive ou de declive acentuado, se é um local próximo a residências, é outra coisa que é bom sermos informados a respeito disso, para aí sim o Corpo de Bombeiros deslocar uma equipe aqui até aquele local para fazer esse combate. Salientamos também que nesse período a gente precisa sim termos um pouco mais de prevenção com relação a esses incêndios, porque nessa época as equipes do Corpo de Bombeiros elas são exaustivamente utilizadas nesses combates. Então, em alguns momentos, a população pode até ligar aqui no quartel do Corpo de Bombeiros e a gente não ter tanto recurso para mandar lá. Mas a gente, dentro do possível, a gente, com essa ligação, com essa informação vinda bem desenvolvida, digamos assim, a gente consegue filtrar a ocorrência e ver qual ocorrência tem prioridade nesse atendimento nosso. Sargento, a legislação ela prevê punição pesada para quem promove queimadas intencionalmente, quem faz a coisa de propósito. E nós estamos falando de, além de danos ambientais, riscos também à vida, porque até mesmo uma fumaça que invade uma rodovia, por exemplo, ela pode ser perigosa, causadora de acidentes. Justamente, a gente tem uma legislação pesada, né, que rege toda essa parte ambiental. Nós temos o nosso conselho do município aqui, ciente dessas queimadas desse período. Temos também o nosso promotor de meio ambiente também ciente dessas vistorias que nós estamos fazendo para justamente a gente evitar nesse ano de 2023 o alto índice de queimadas que nós tivemos no ano passado. A gente orienta a todos os proprietários, tanto eles de
tanto de lotes vagos, quanto os de propriedades rurais grandes, que façam a sua parte, que façam a proteção do seu terreno através dos aceros, através das pessoas, né, dos companheiros, vamos falar assim, que trabalham para eles, fazendo essa limpeza dos terrenos, porque o único jeito da gente resolver isso efetivamente seria essa notificação e até mesmo a aplicação de multas aí pelos órgãos de meio ambiente. Sargento, existe uma prática que é comum no meio urbano, às vezes a pessoa com a intenção de limpar o lote decide queimar uma mata ali ou queimar uma vegetação que se encontra no local, às vezes até entulhos também, mas não prevendo a possibilidade ali de consequências, por exemplo, o fogo se expandir, atingir casas dos vizinhos. Qual que é a recomendação nesse sentido? A pessoa que às vezes quer, entre aspas, agilizar uma limpeza de lote usando fogo. O que a gente vê nas nossas ocorrências aí, que muitos dos incêndios, eles são causados justamente por uma limpeza mal executada que é feita por alguns proprietários, tanto de propriedades rurais, quanto de lotes vagos, lotes abertos sem cuidados. Então a gente orienta que as pessoas não façam isso. Primeiramente, é não fazer. Não existe essa limpeza de terreno, principalmente nesse horário nosso, nesse período, que seja feito dessa forma, queimando, roçando o lote, ou capinando, juntando aquilo, queimando. Isso é correto, é incorreto, porque vai causar o dano para alguém. É igual você falou, os problemas respiratórios eles aumentam nesse período, muitos em decorrências desses incêndios, desses focos. Então a gente orienta a não fazer isso. Quer fazer a limpeza do seu terreno? Faça a limpeza, limpe, leve aquele material todo que sobrou para o centro do terreno, deixa aquele material ali, entendeu? Em volta daquilo, faz uma limpeza geral para que ninguém chegue ali e faça essa queimada. Nos terrenos abertos, vamos dizer assim, a legislação rege que a pessoa tem que cercar os seus terrenos, tem que manter o seu terreno limpo, justamente para não causar esses incêndios que tanto prejudicam a nossa cidade e a nossa região. Então, o Corpo de Bombeiros, diante de todas essas orientações, a gente deixa para a nossa população aí o Corpo de Bombeiros através do número 193, em caso de queimadas, em caso de acidentes, qualquer situação que necessitar, o Corpo de Bombeiros encontra-se à disposição 24 horas por dia, só nos ligar. E eu deixo um abraço aí a todos os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo. Ok, com imagens de Obi-Wan Andrade, repórter Thomas Júnior.